Olá, meu nome é Daniel Marcelis de Oliveira, sou médico infectologista e eu vou falar hoje sobre a rotina de atendimento aos pacientes suspeitos de Covid-19. Falando primeiramente do vírus, o SARS-CoV-2, ele pertence à ordem Nidoviralis, da família Coronaviridae. Ele é um vírus de RNA envelopado que causa infecção em mamíferos e aves. O período de incubação médio é de 5 dias, com variação entre 2 a 16 dias. Outros coronavírus têm uma importância epidemiológica, como, por exemplo, o coronavírus que causou a SARS em 2003, que não temos atividade atual, uma taxa de mortalidade em torno de 10%. O coronavírus que causa a síndrome respiratória do Oriente Médio, que existem casos até hoje, mas porém uma transmissibilidade muito mais baixa, uma taxa de mortalidade chegando até 37%. Esse é o modelo desse novo coronavírus, SARS-CoV-2. Ele tem as suas glicoproteínas de superfície, ele tem um código genético com RNA, né, de única fita, obviamente, né, e ele tem esse modelo do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Existem 7 coronavírus que causam doenças em seres humanos. Esses quatro primeiros que estão aí no slide, eles causam infecções, resfriados comuns, né, principalmente em crianças. E eles são detectados no painel viral estendido, que posteriormente eu vou citar. Então, 1/3 dos resfriados comuns podem ser causados por esses alfa-coronavírus e beta-coronavírus. Porém, 3 coronavírus causam síndromes respiratórias graves. O SARS-CoV, que causou a SARS, principalmente em 2003, que já não tem atividade atual, o que causa a MERS, e o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, que surgiu em dezembro de 2019, causando, nos casos graves, uma doença respiratória aguda. Esse slide foi um slide que eu tirei de uma aula no CROI, né, agora de 2020, e é um slide que basicamente ele coloca os eventos iniciais dessa nova doença, né? Então, no dia 27 de janeiro, há um relato de pneumonias atípicas. Já no dia 31, as autoridades sanitárias chinesas notificando esses casos para o sistema de saúde chinês e para o CDC. Esses casos inicialmente foram relacionados ao mercado de animais, ao mercado de frutos do mar, né? Mas que tinham outros animais também em Wuhan, né? Na cidade de Wuhan, que foi a cidade onde se iniciou essa pandemia. Já no dia 1º, esse mercado chamado mercado Wuhan, eu não sei se é realmente o nome do mercado, mas ele já foi fechado, porque os primeiros casos foram relacionados a pessoas que frequentavam e que trabalhavam naquele local. Já no dia 1º, a Organização Mundial de Saúde informa outros países, né, e o vírus é identificado já no dia 7 de janeiro. Né? No dia 10 de janeiro, já é compartilhado esse sequenciamento genético com a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos, e no dia 11 de janeiro, já existe o primeiro teste de PCR para identificação desse novo vírus. Então, tudo aconteceu muito rapidamente, né? Até houve um médico, né, que informou as autoridades chinesas. Essas autoridades chinesas ainda o culparam por fake news, né, por querer tumultuar isso no início. Esse médico contraiu coronavírus e, infelizmente, veio a falecer, mas foi um dos primeiros, foi um oftalmologista, um dos primeiros a divulgar, a relatar casos de pneumonias atípicas que depois se espalharam para o mundo todo. Esse outro slide, ele mostra
como, além da relação temporal com os eventos temporais, o primeiro caso fora da China, mas o importante desse slide é que, nos primeiros dias da doença, a maioria dos casos, em dezembro, janeiro, a maioria dos casos eram relacionados ao mercado de frutos do mar, ao mercado de animais lá da China, e que depois, com o passar do tempo, esses casos não foram mais relacionados a esse mercado, né? E depois, obviamente, se espalhando para o mundo todo. Quando a gente fala de outras síndromes respiratórias, é importante eu citar que tanto a SARS quanto a síndrome respiratória do Oriente Médio, apesar de ser do Oriente Médio, os países onde surgiu a Covid-19, tanto China quanto os outros países próximos ali da China, conviveram com essas outras síndromes respiratórias e provavelmente aprenderam muito com elas, o que fez com que eles conseguiram conter a doença de uma maneira rápida. Tá? Ainda que a China, no início, titubeou em reconhecer alguns relatos. Mas, independente disso, eu acho que as outras síndromes respiratórias ensinaram muito para esses países. Falando da SARS de 2003, né, o que ficou esclarecido é que esse vírus, o primeiro coronavírus, que é muito parecido geneticamente com esse novo coronavírus, ele se originou nos morcegos, que tem uma alta capacidade zoonótica, e ele tem uma capacidade de carrear vários vírus, né? Só que o morcego ele precisa de um hospedeiro intermediário até esse vírus chegar no ser humano, né? No caso da SARS, esse animal chamado civeta é um animal que os chineses consumiam, né, na época, né, em 2003, depois foi proibido o consumo, depois retornou. Enfim, foi um animal que foi o hospedeiro intermediário para que chegasse o vírus da SARS, o coronavírus antigo da SARS, até os seres humanos. Na síndrome respiratória do Oriente Médio, o hospedeiro intermediário, né, foi o camelo, né, o morcego causando infecção no camelo e o camelo passando para os seres humanos e os seres humanos tendo transmissão interpessoal. Tá? Em relação ao SARS-CoV-2, na Covid-19, existem ainda dúvidas qual foi o hospedeiro intermediário, qual foi o vetor da transmissão. Muitos falam, né, e existem estudos que falam sobre o pangolim, que é esse animal que antes disso eu nem sabia que existia, né? Eu também não procurei estudar muito o pangolim agora, porque eu acho que o importante é a gente buscar informações sobre o vírus e tentar enfrentar essa situação. Mas é um animal que existe naqueles mercados chineses e que é uma mistura aí de tatu com tamanduá. Alguns estudos mostram que esse foi o hospedeiro intermediário que levou o vírus até o ser humano. Esse slide é um slide antigo que mostra uma comparação, né? Quando a gente fala antigo, é um slide do começo do ano, mas é um slide que mostra a comparação entre a taxa de mortalidade entre as síndromes respiratórias causadas por coronavírus, né? Então a gente tem a síndrome respiratória do Oriente Médio com pouco menos de 2.500 casos, com 858 óbitos, uma taxa de mortalidade alta, em torno de 35%, 34,4%. A SARS, que não tem mais atividade, foram 8.098 casos, com 774 óbitos. Eu lembro quando iniciou a Covid-19, que anteriormente tinha menos casos do que a SARS, a gente esperava que chegasse mais ou menos no nível da SARS e parasse, mas isso não ocorreu. Então, houve uma explosão de casos. Esse slide é antigo. Hoje nós estamos no dia 18 de março, nós estamos com mais de 200 mil casos notificados e confirmados no mundo, né, com uma taxa média de mortalidade dos casos sintomáticos em torno de 2%, variando muito de país para país. Tem países que a taxa de mortalidade é muito baixa, como por exemplo a Coreia do Sul, e países em que a taxa de mortalidade é alta, como por exemplo a Itália,
respeitando a diferença entre países e questão demográfica e tudo mais. O vírus, ele sempre necessita de um vetor, de um hospedeiro para chegar até o ser humano, né? E se esse vírus no ser humano tem a capacidade de transmissão entre pessoas, ainda mais um vírus respiratório, é muito provável que esse vírus se dissemine para o mundo todo, que foi o que aconteceu com esse novo coronavírus. Até antes do fechamento das fronteiras, como aconteceu nessa última semana, né, havia uma circulação muito grande de pessoas para o mundo todo, e isso facilita muito a transmissão, né? Linkado a isso, né, a gente tem aqui a foto do mercado chinês, mais ou menos como funciona, é uma questão cultural deles, a gente tem que respeitar, né? Tem algumas coisas que a gente faz que eles também acham estranho, mas de qualquer forma não tem uma condição sanitária adequada, isso propicia para que surjam novas doenças. Há uma campanha muito grande na China, já havia antes do novo coronavírus, para que os chineses não consumissem carnes de caça e tudo mais. A gente tem que entender também que a China passou por períodos de fome e por isso eles têm esse hábito de comer alguns animais que a gente acha estranho. Mas enfim, a gente tem que respeitar. Agora eu acredito que isso deva parar. Esse slide mostra vários agentes infecciosos que podem, em algum momento, causar também uma epidemia, né? Então tem vários aqui, a gente tem o vírus da dengue, o zika vírus, o chikungunya, febre amarela, que tem uma mortalidade altíssima, o H5N1, o H7N9 e o H5N6, que recentemente foi detectado casos nas Filipinas em aves, né? Então são agentes infecciosos, né? Principalmente os vírus influenza, que quando muda a molécula, né, de hemaglutinina ou neuraminidase, sempre causam um temor, né, na Organização Mundial de Saúde, na sociedade médica, porque quando muda a molécula, você tem um vírus novo que pega uma população totalmente suscetível a esse vírus, né, que não tem nenhuma imunidade. Então, esse vírus pode causar pandemias, como aconteceu agora com o Covid-19, com o SARS-CoV-2 causando a Covid-19. Então, a gente tem vários agentes que podem reemergir ou que podem surgir para que causem novas pandemias. Então, esse slide foi feito esse slide eu peguei há mais de 10 dias atrás. Então eu tinha colocado: o mundo é pequeno. Hoje o mundo não é tão pequeno assim, porque esses aviões não estão circulando tanto assim, né? As fronteiras estão fechadas, nós vivemos uma situação que talvez a gente nunca viu, mas antes disso as pessoas viajavam muito para o mundo todo, e isso propiciou que esse vírus chegasse até nós, né? Da China até nós aqui no Brasil. Esse slide também já é um slide ultrapassado, mas só para mostrar os locais onde a epidemia se concentrava mais, né? Hoje a epidemia se concentra muito mais na Europa, na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, e chegando aí a epidemia, né, a pandemia para o Brasil, para todos os países da América Latina, todos os países da América Central e também nos Estados Unidos, né? Então, nós somos aí a parte final da pandemia, e eu espero muito que a gente consiga aprender com exemplos de outros países, principalmente exemplos de países que enfrentaram muito bem essa doença, como a Coreia do Sul, e que a gente consiga, através da nossa força de vontade e do nosso poder de persuasão da classe médica junto à população, para que a população também faça a parte dela, e com isso a gente consiga conter essa pandemia. Quando a gente fala de infecções, de doenças infecciosas, é importante sempre lembrar o conceito de iceberg, em doenças infecciosas, né? Você tem abaixo, a parte de baixo do iceberg, são casos que são pouco sintomáticos, né? Oligossintomáticos ou assintomáticos, que pode, dependendo do agente infeccioso, ser a maioria, e os casos
sintomáticos, né? Esses casos sintomáticos é que a gente consegue fazer diagnóstico, consegue isolar, consegue tomar medidas, e através desses casos sintomáticos que a gente faz a incidência de taxa de letalidade, taxa de mortalidade. Então, muitas vezes, quando a gente coloca entre 2% a 3% a taxa de mortalidade da Covid-19, a gente não está considerando aí os casos assintomáticos. E os estudos recentes mostram que os casos assintomáticos são importantes na transmissão, os estudos recentes. Nos estudos iniciais da China, isso não se confirmou, como eu vou passar em alguns slides mais para frente, né? Mas o que é importante falar, as medidas que a gente toma sempre as medidas médicas, né? Sempre acima do iceberg, na linha do horizonte clínico. E essas medidas que foram tomadas recentemente para as pessoas não saírem de casa é para a gente conter realmente os casos assintomáticos, para que esses casos assintomáticos circulem menos e transmitam menos. É lógico que o paciente sintomático ele tem uma chance de transmissão muito maior do que o paciente assintomático, porque o paciente sintomático ele está tossindo, ele está espirrando, e a capacidade de transmitir o vírus é muito mais alta. Mas já há estudos mostrando o papel dos casos assintomáticos na transmissão. Quando tem aqui esse slide, que são os casos nos Estados Unidos, até no dia 13 de março, isso mostra o que a gente teme, né? Que é a curva de crescimento exponencial. Quando você tem detectado um caso, 10 casos, 20 casos, de repente parte para 200, 400, 600, 1000 casos, em pouquíssimo tempo. É isso que a gente deve evitar, para que a curva não seja tão íngreme assim, porque se isso acontece em um curto espaço de tempo, o sistema de saúde não dá conta de atender tantas pessoas. Então vamos falar um exemplo aqui em Jaú. Se a gente tem um aumento exponencial na cidade, a gente tem vários leitos de UTI, estamos nos preparando para isso, né, com mais leitos de UTI disponíveis, mas vamos supor que a gente tenha uma incidência de 200 casos, né? 20% desses 200 casos podem precisar de internação e 5% de ventilação mecânica. Vamos supor que a gente precise colocar mais 10 pacientes em ventilação mecânica. Isso já é capaz de sobrecarregar o sistema de saúde, porque nós temos também as outras patologias que necessitam de unidade de terapia intensiva, necessitam de internação. Então, tudo que a gente não quer é que evolua dessa forma. E todas as medidas, tanto médicas, quanto culturais, quanto populacionais, vai para que essa situação não ocorra. Então, quando esse slide mostra, quando você tem o número de casos sem medidas de controle e com medidas de controle. Então, o que nós queremos? Essa segunda linha aqui em azul, que as medidas de controle façam com que a curva de crescimento seja bem menos íngreme e com isso a gente tenha menos casos graves num maior espaço de tempo para que o sistema de saúde não entre em colapso. E aí a gente consiga lidar com a situação de maneira muito mais fácil. Por isso as medidas de controle, de ficar em casa, de evitar visitar pacientes com grupos mais vulneráveis, é muito importante. Bom, para definir, primeira coisa quando a gente atende um paciente com sintomas respiratórios, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir os casos, fazer a definição se ele pertence a um caso suspeito provável de coronavírus. Então, o Ministério da Saúde colocou 3 situações para a gente definir como caso suspeito e provável. A situação 1 é o paciente que viajou nos últimos 14 dias, ou ele retornou de uma viagem internacional, ou de qualquer país, ou de uma área de transmissão definida pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde do local. Então, hoje o Ministério colocou como área de transmissão local a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro.
Se esse paciente apresentar febre e pelo menos um sintoma ou sinal respiratório, esse paciente se encaixa na situação 1, isso nos últimos 14 dias. Ele se encaixa na situação 1. A situação 2 é o contato próximo. É a pessoa que nos últimos 14 dias teve contato próximo de um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 e apresente febre ou qualquer sinal respiratório. Esse caso a gente chama de caso provável. A situação 3 é o contato domiciliar. É aquela pessoa que nos últimos 14 dias resida ou trabalha no domicílio de um caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Então, aquela pessoa que resida ou trabalha, que fique junto, né, com essa pessoa. Então, é o contato e o convívio, né? Então, a situação 3 é o convívio e a situação 2 é o contato próximo. Então, definir pelos critérios do Ministério da Saúde se encaixa nos casos suspeitos do novo coronavírus, né, de Covid-19. Então, rapidamente, um fluxograma. O paciente se encaixa na situação 1, se tem febre e sintoma respiratório, retornou de viagem em área afetada. Se sim, é encaixado como caso suspeito, é coletada a amostra respiratória, amostra suaves, né, de nasofaringe, orofaringe, são 3 suaves, e enviados para o laboratório central através da notificação à vigilância epidemiológica, notificação à CCH do hospital. Esses exames são realizados. Então, são feitos 3 suaves. Em áreas em que há ainda que ainda está na fase em que não há uma transmissão sustentada, vai ser feito primeiro todo o painel viral, né, detectado todo o painel viral, e se algum vírus der positivo, é descartado. Se esses vírus derem todos negativos, aí faz o exame para a Covid-19, para o novo coronavírus. Nas situações, nas cidades em que já há transmissão domiciliar ou transmissão sustentada, aí já faz toda a investigação, né? Toda a investigação, tanto para coronavírus quanto para os outros vírus. Então, se encaixa na situação 2, que é o contato de um caso confirmado ou suspeito, se sim, também coletado material, assim como no contato domiciliar com caso confirmado nos últimos 14 dias, também, se é um caso provável, ele se encaixa na situação 3 como caso provável, aí é coletado também as amostras e enviado para o laboratório central. Lembrando que no Sistema Único de Saúde, a gente tem os laboratórios centrais, que no nosso caso, na nossa região, é o Instituto Adolfo Lutz. O material vai até a vigilância encaminha para a DRS, a DRS encaminha para o Adolfo Lutz. Então, por isso que muitas vezes há uma demora para chegar a esses exames. Falando da definição de contato, né, a gente considera contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 uma pessoa que teve contato físico direto, por exemplo, apertando as mãos, uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas, como, por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecidos ou lençóis de papel usados e que contenham secreções, uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais a uma distância inferior a 2 metros, uma pessoa que esteve em um ambiente fechado, por exemplo, uma sala de aula, sala de reunião, sala de espera, por 15 minutos ou mais a uma distância inferior a 2 metros, um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de Covid-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de Covid-19 sem o equipamento de proteção individual recomendado, ou uma possível violação desses EPIs. Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de 2 assentos de distância de um caso confirmado de Covid-19, seus acompanhantes ou cuidadores, ou tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado. Essas são as situações de definição de contato, tá? Que a gente considera de contato. Isso tudo está no boletim epidemiológico, esse último boletim epidemiológico, 5, que o Ministério da Saúde soltou, tem todo esse material, o material que vocês encontram na internet, muito bom, e que, obviamente, se o Ministério mudar os seus critérios de classificação, ele vai soltar novos boletins. O contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de Covid-19 é uma pessoa que resida na mesma casa e ambiente, deve ser considerados residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche e alojamento.
só para completar. Falando da rotina e precaução durante o contato, né, durante o atendimento, os profissionais de saúde devem levar em consideração, devem praticar as precauções de contato e aerosóis. Aquele profissional de saúde que for realizar um exame físico, realizar algum atendimento próximo ao paciente, esse profissional de saúde deve utilizar as precauções por contato e aerosóis, que é o uso do avental descartável, luvas, máscara N95, óculos de proteção ou protetor facial, colocar a máscara antes de entrar no quarto ou box e retirar após fechar a porta, né? Após fechar a porta do quarto, obviamente para sair. Estando fora do quarto, né, no corredor, né, não vai tirar a máscara dentro do quarto, é óbvio. O uso da máscara deve ser individual e reutilizável, pode ser reutilizável pelo menos profissional por longos períodos, desde que se mantenha íntegra, seca e limpa. Eu acho que aqui vale uma parada rápida para falar que a gente vai ter dificuldades, não só o hospital, mas qualquer serviço de saúde, na compra de equipamentos de proteção individual. Não que vá haver falta, mas há uma dificuldade de compra de todos os hospitais de equipamento de proteção individual. Então, no caso da máscara N95, cuidar da máscara para que ela fique íntegra, seca e limpa, para que essa máscara não seja danificada em curto espaço de tempo e que assim a gente faça bom uso de um EPI. Descartar essa máscara quando estiver com sujidade visível, danificada ou houver dificuldade para respirar, tá? Ou quando a máscara já está saturada. Então, o profissional de saúde usar avental, luva, máscara N95, óculos de proteção. Tá? É muito importante. Esse profissional que for ter um atendimento direto ao paciente suspeito de Covid-19. Tá? É importante frisar que é o profissional que vai ter contato próximo, menos de 1 metro do paciente. Falando do fluxograma de atendimento que nós montamos no PSI, no PS e PA, tá? Há algumas mudanças estruturais entre os locais e também nos outros hospitais em que eu presto serviço, mas basicamente o paciente com sintomas respiratórios, tosse, febre, coriza, ele ao chegar à recepção, à porta do pronto-socorro, né, ele deve receber imediatamente a máscara cirúrgica, conforme a orientação de precaução padrão, a tosse com etiqueta. Ele vai, faz a ficha de atendimento, é encaminhado para a triagem. Na triagem, caso o paciente seja definido como suspeito de ser como suspeito, ele já é encaminhado para um atendimento prioritário, sendo que o profissional deve se paramentar para realizar o atendimento. Então, profissional de saúde, qualquer profissional relacionado à assistência que for atender o paciente, deve seguir as precauções de contato e aerosóis. O uso do avental, luvas, óculos e máscara N95. O paciente que se encaixa em caso suspeito e apresentar fator de risco ou comprometimento pulmonar deve ser internado. Né? Ele deve ser internado e em quarto privativo com as precauções de contato e aerosóis. Casos leves, sem comprometimento pulmonar, sem fator de risco, com condições sociais que permitam o acompanhamento domiciliar, orientar permanecer na sua residência por 14 dias e retornar ao hospital caso apresente complicações como falta de ar, dispneia, alteração de nível de consciência, febre persistente. Então, sempre ter essa orientação. Dependendo da orientação da vigilância local, esses casos que não vão ser internados, vai ser colhido os suaves desses pacientes, feita a notificação à vigilância epidemiológica e a CCH, e esses suaves vão ser encaminhados depois pela vigilância para o laboratório central para ser feitos os exames. Existem algumas diferenças entre vigilâncias que podem até coletar os exames nas residências, mas o que tem aqui, pelo menos na cidade, é para a coleta dos exames após o atendimento no hospital. Essa é a ficha de notificação compulsória imediata, né? É importante que os profissionais aprendam a preencher essa ficha e encaminhem para a vigilância epidemiológica local e faça o preenchimento da forma adequada.
Bom, retornando após uma breve pausa, essa é a ficha de notificação compulsória imediata. Fiz uma pausa para tomar uma água que precisa ser preenchida pela equipe de enfermagem ou médica e encaminhada para a Vigilância Epidemiológica, CCIH. A investigação laboratorial, os exames são coletados ou pela vigilância ou pela equipe do hospital, aí depende do que ficou acordado entre vigilância e hospital. São 3 swabs, lembrando que é feito o painel molecular de patógenos respiratórios, né? O swab de nasofaringe, e esse exame, esse painel viral inicial, ele não tem a capacidade de detectar o novo coronavírus. Ele servirá apenas para diagnóstico diferencial de outros vírus e bactérias. Caso dê negativo, aí é feito o exame pro novo coronavírus para tentar confirmar o caso. Quando existe um caso de síndrome gripal e a cidade ainda está na fase de contenção, em cidades com transmissão local da Covid-19, essas amostras da vigilância de síndrome gripal, que forem negativas para o vírus influenza e outros vírus respiratórios, serão testados o SARS-CoV-2, independente de viagem internacional. Em síndrome respiratória aguda grave, a partir do momento da constatação da transmissão local em uma cidade, todas as amostras da Vigilância Universal de Síndrome Respiratória Aguda Grave serão testadas para o diagnóstico de SARS-CoV-2. Então, assim, se nós temos uma cidade que ainda está em fase de contenção, né, cidades em que está em fase de contenção que não há uma transmissão local, essas amostras vão para o laboratório central, é feito todo o painel viral e se der tudo negativo, aí eles testam o SARS-CoV-2. A partir do momento que há uma transmissão local, aí qualquer síndrome respiratória aguda grave serão testadas para o SARS-CoV-2. Na investigação clínica e laboratorial, o médico paramentado, seguindo todas as normas de precaução de contato e aerosóis, esse médico vai fazer um exame físico do paciente, vai fazer um raio-x de tórax ou principalmente a tomografia, né, que a tomografia é muito importante para detectar lesões que a gente não vê ao raio-x e fazer alguns exames laboratoriais. É de extrema importância que o médico tenha um atendimento rápido, mas eficiente. Então ele faça já uma avaliação sucinta, uma avaliação focada nos fatores que podem levar à complicação do paciente. Então, basicamente, avaliar pulso, saturação, frequência respiratória, avaliar se tem batimento de asa de nariz, retração intercostal. E, naqueles casos que tem fator de risco e algum sinal de descompensação, aumento de frequência respiratória, retração, batimento de asa de nariz, fazer a tomografia, principalmente nos adultos, porque caso apresente alguma alteração radiológica importante, isso vai determinar critérios de internação. Os outros exames ajudam na questão do diagnóstico, que deve ser solicitado caso o paciente seja internado. Se o paciente tiver as alterações como presença de imagem radiológica associada a sinais de sepse, aumento de frequência cardíaca, respiratória e insuficiência respiratória aguda, esse paciente deve ser internado em unidade de terapia intensiva, compartilhando a decisão com o médico da retaguarda, né? O tratamento é suporte, evitar o pânico na sua própria equipe, iniciar antibiótico terapia, e antiviral para influenza nos casos graves, tá? Os casos graves, paciente que provavelmente vai precisar de suporte ventilatório, iniciar antibiótico terapia, antiviral para influenza. Há um relato anedótico dos casos, principalmente da Itália, que a ventilação mecânica precoce para casos de insuficiência respiratória aguda, isso aumenta a sobrevida, mas não há nenhum estudo comprobatório e são casos anedóticos, ou seja, quando eu falo casos anedóticos, não é que são casos mentirosos, não, são relatos de alguns casos
que eles veem na prática que há uma melhor sobrevida. Medicamentos utilizados empiricamente em casos de maior gravidade, como, por exemplo, que foram utilizados na Itália, na China. O Caletra, que é o lopinavir com ritonavir, que era um medicamento utilizado para infecção por HIV, a cloroquina, que é um medicamento utilizado para malária, ribavirina, todos esses não têm estudos confirmatórios e são utilizados em situação de extrema urgência, mas sem respaldo científico. Existem alguns medicamentos em desenvolvimento que podem atuar contra o coronavírus, esse novo coronavírus. Um deles é o Remdesivir, que é um medicamento que estava sendo desenvolvido para o vírus Ebola e que ainda está em fase de estudos. E as vacinas em desenvolvimento? Se não me engano, hoje, ontem, eu não sei, as informações são muito rápidas e a gente acaba esquecendo, mas houve o primeiro teste de vacina em um paciente nos Estados Unidos. A gente aguarda opções. Então, basicamente, o tratamento é de suporte. Naqueles casos leves que vão para casa, tratamento sintomático, né? E nos casos que vão ser internados, que tem alteração radiológica, iniciar antibiótico terapia, de acordo com a orientação da retaguarda da infectologia, antiviral para influenza, que é o Tamiflu, e dar toda assistência para que esse paciente tenha uma evolução favorável. Em relação aos modos de transmissão direta da doença, né, do Covid-19, acredita-se que a transmissão ocorra pela via respiratória, de pessoa para pessoa, quando em contatos próximos, cerca de 1,80 m. A transmissão de pessoa para pessoa ocorre principalmente através de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra, semelhante à forma como acontece no vírus influenza e outros patógenos respiratórios. Então, basicamente, a tosse, os espirros, os perdigotos, a pessoa acaba infectando superfícies ou infectando diretamente outra pessoa, e isso vai acabar a pessoa pondo a mão numa superfície, depois põe a mão na boca, nos olhos e no nariz. Isso faz com que o vírus acaba infectando o outro paciente. Normalmente, os vírus respiratórios, as pessoas que mais transmitem são as pessoas que apresentam sintomas. Há relatos na China que isso realmente aconteceu, porém há estudos novos mostrando que os casos assintomáticos têm um impacto na transmissão de pessoa para pessoa. Quando o paciente for realizar um transporte, né, tentar limitar ao máximo o transporte desse paciente, notificar o setor que irá receber o paciente e também o serviço de transporte interno, que o paciente está em precaução por aerosol e contato e que é um paciente suspeito de Covid-19, para que esse exame seja feito de forma rápida e para quando ele sair seja feita toda a limpeza local, né, e de acordo com a orientação da CCH. E também, durante esse transporte, o paciente deve sempre utilizar a máscara cirúrgica. Caso o paciente esteja na impossibilidade de usar a máscara cirúrgica por intubação, o profissional deve usar a máscara N95 durante o transporte. Eu, na prática, durante o transporte, o que eu vou orientar é para que os profissionais utilizem toda a paramentação, como máscara, avental, luva e óculos. Bom, agora vou citar rapidamente alguns slides que eu coloquei aqui, que são slides que foram apresentados no CROI de 2020, tá? Que são relatos da China, né, mostrando algumas evidências da epidemia que aconteceu na China, né? Então, falando da dinâmica de transmissão, a maioria dos casos aconteceram com contatos próximos, de casos sintomáticos, né? A grande maioria aconteceu de contatos próximos de casos sintomáticos. A transmissão entre familiares parece que foi a principal, de 70% a 85%. O segundo familiar, a taxa do segundo familiar atacado ali, né, o segundo familiar afetado, era de 10% no início da epidemia e diminuiu para menos de 3% quando era feito o rápido isolamento. A transmissão em eventos fechados, ela
eventos com mais pessoas, ela ocorreu, mas não foi o maior problema na China. Até porque houve uma contenção dessas pessoas, então isso não ocorreu tanto. Mas em casas de cuidados, prisões, parece que a transmissão em locais fechados não foi o maior problema. E a transmissão em escolas, ela também não foi observada, não foi um problema importante na China. Por quê? Porque no momento da epidemia, as escolas estavam fechadas. Então, isso cria uma outra discussão também, se a incidência em crianças realmente é baixa e se o nível de gravidade nas crianças realmente é baixo. Aparentemente, sim, as crianças têm um nível de gravidade muito baixo, evoluem muito pouco para casos graves, mas a gente tem que ressaltar isso daí, que na China as escolas estavam fechadas, então a transmissão para as crianças ocorreram em menor forma. As escolas no Brasil também estão fechadas, né? Mais para não transmitir para os idosos, para os grupos mais comprometidos em relação a doenças prévias, doenças crônicas, mas a gente não sabe, se não houvesse o fechamento das escolas, se as crianças seriam o grupo de menor acometimento, o grupo de menor incidência de complicações. Aqui esse slide mostra a taxa de mortalidade com relação à idade. A gente vê que aqui em amarelo que a taxa de mortalidade vai aumentando conforme o grupo, né, conforme a idade, chegando até quase a 16% nos pacientes com mais de 80 anos, nos pacientes com mais de 70 anos chega a quase 8%. E a incidência de óbitos começa a aumentar bastante a partir dos 50 anos. Né? Então, é importante que as pessoas com mais idade fiquem afastadas e tenham um isolamento social para que haja uma diminuição dos casos graves, dos casos nessa faixa etária. Em relação à maneira de transmissão, a transmissão parece ser mesmo por gotículas, que também contaminam superfícies, como eu já havia dito aqui. Na China, a contribuição dos casos pouco sintomáticos e oligossintomáticos parece ter sido pequena, mas eu já citei algumas vezes aqui na aula que em outros locais isso não se mostrou verdadeiro. A gente vai saber isso após um tempo. Na hora que acabar tudo isso daí, tomara que a gente passe por isso da melhor forma possível, que a gente vai ter uma definição melhor. Existe vírus detectado nas fezes, tá? E não há vírus detectado em líquido amniótico, sangue de cordão umbilical, até o momento. O grupo de risco realmente são os pacientes com doenças crônicas e com maior idade. Nos pacientes imunossuprimidos por medicamentos ou adquiridos, como por exemplo na infecção por HIV, não houve dados até o momento do estudo para falar que essas pessoas seriam as mais atingidas. Mas o CDC ele estima que mais de 50% das pessoas vivendo com HIV têm mais de 50 anos. E nas gestantes, a observação, tanto de morbidade e mortalidade, não houve diferença entre os pacientes não infectados e infectados pelo Covid-19. E também não há evidência definitiva de infecção de transmissão perinatal. Quando a gente fala de preparativos e resposta a uma pandemia, a gente tem toda aquela fase, né? Primeiro da investigação, reconhecimento do agente, iniciação de medidas de tentar conter essa aceleração, que eu já mostrei em outros slides, e depois a fase de mitigação, que é a fase em que você tenta amenizar todo o estrago que a pandemia já causou, e posteriormente isso entra numa desaceleração e retorno à normalidade. Nesse slide e nessa apresentação de um médico chinês no CROI, ele mostra que lá na China, 80% dos casos evoluíam de forma satisfatória.
40% tinham muito poucos sintomas, quase assintomáticos. 40% apresentavam sintomas como febre e falta de ar. 15% apresentavam um quadro severo, que necessitava de internação, e 5% de quadro crítico, quadro grave. A maioria dos óbitos aconteciam, obviamente, nos quadros severos e críticos, que alcançava 20% nesse estudo. Mas ocorreu óbitos também nos casos moderados. Por isso a importância, só voltando ao slide, da orientação do paciente. Quando o paciente é atendido, orientar a ele retornar ao hospital, caso apresente falta de ar, caso ele apresente aumento de secreção purulenta e febre persistente. Bom, imagem radiológica, hoje a gente tem os aplicativos que a gente consegue ver uma imagem típica, né? A imagem, não dá para falar imagem típica, mas a grande maioria das tomografias, nos casos sintomáticos na China, apresentavam um padrão multilobular em vários segmentos dos pulmões, vários segmentos, tanto pulmão direito quanto pulmão esquerdo, e com uma imagem associada de vidro fosco, tá? Esse estudo foi um estudo de relato de casos, né? Um estudo clínico que fez a avaliação de 138 pacientes, um estudo retrospectivo. A média de idade era de 56 anos, foi no hospital em Wuhan. A média de idade, 56 anos, a maioria do sexo masculino, com 40 profissionais de saúde e 17 pacientes hospitalizados. Então, aí presume-se que foi transmissão intra-hospitalar. Os sintomas mais comuns foram febre, em 98%, fadiga, em quase 70%, e tosse seca. Esses foram os sintomas mais comuns desses pacientes hospitalizados. Leucopenia e linfopenia, em mais de 70%. Tempo de protrombina elevado, tempo prolongado de protrombina, em 58%, LDH elevado em 40%. A tomografia, ela mostrou sombras irregulares bilaterais e opacidade em vidro fosco nos dois pulmões, em todos os pacientes. Então, nesses pacientes do estudo, que eram pacientes internados, todos os pacientes apresentavam alteração tomográfica. Um paciente desse estudo, um caso particular desse estudo, um paciente, ele entrou no hospital com sintomas abdominais e foi admitido no setor de cirurgia. E provavelmente mais de 10 profissionais de saúde desse departamento foram presumidamente infectados. Então, daí a importância também da precaução padrão, né? Para que a gente mantenha a tosse com etiqueta, para evitar esses casos de transmissão de casos atípicos. Aqui são alguns slides mostrando a incidência de sintomas, a taxa de porcentagem, por exemplo, de febre chega até quase 99%, fadiga, tosse, esses foram os sintomas mais prováveis, tá? Então, vou passar esse slide aqui, fala das alterações de exames, o lactato em 125 pacientes, apresentava-se alto, enfim, tem aqui as alterações dos exames, que eu acho que a gente entrar vai ficar muito demorado, tá? Mas depois eu posso disponibilizar a aula para as pessoas assistindo aí, para que eles vejam e tiram as suas próprias conclusões, principalmente durante o atendimento. Mas basicamente, linfopenia, leucopenia, plaquetopenia não pareceu ser algo importante, nem anemia, enfim. As complicações maiores nesse estudo de pacientes com Covid-19, logicamente foi a síndrome respiratória aguda grave, depois a infecção, a co-infecção com outras bactérias e fungos, edema agudo de pulmão, falência de múltiplos órgãos, sepse, falência renal e, obviamente, óbito foram as principais complicações. 20% dos pacientes, a maioria dos pacientes apresentava doença leve, mas 20% dos casos evoluíram para doença grave, que foram esses pacientes internados. As doenças graves foram mais prováveis a ocorrer em pessoas idosas
e pessoas com problemas de saúde. Essa foi a conclusão do estudo. Existem algumas perguntas que ainda não há uma resposta definitiva, né? Por que os casos de Covid-19 em crianças têm sido raros nesse surto? Uma das hipóteses foi aquela que as escolas estavam fechadas, então talvez a transmissão não ocorreu tanto. Uma outra hipótese é que as crianças têm muito mais incidência de resfriados comuns e talvez tenham um nível maior de anticorpos para os outros coronavírus que podem dar uma proteção parcial. São perguntas ainda que a gente não consegue responder. Esse slide mostra como a Organização Mundial de Saúde definiu, né, a diferenciação entre os quadros clínicos pela Covid-19, como doença não complicada, pneumonia sem complicações, pneumonia grave, SARA, sepse e choque séptico. Essa pneumonia grave, SARA, sepse e choque séptico é aquele grupo que pertence aos 20% de pacientes que vão ser hospitalizados e acompanhados. Modo de transmissão indireta. Não está claro ainda se uma pessoa pode adquirir uma infecção pelo Covid-19 ao tocar com as mãos uma superfície, objeto contaminado com vírus, em seguida tocar os olhos, a boca, o nariz. Ainda não está claro, mas caminha para estar muito claro que isso tem impacto, né? Então, a transmissão indireta, com certeza, vai ficar definido que é algo que realmente aconteceu e acontece. Não há estudos ainda definitivos em relação ao tempo de sobrevivência do Covid-19, do vírus do Covid-19 em superfícies. Porém, outros 22 estudos, revelaram dos outros coronavírus, tanto da SARS de 2003 e da síndrome respiratória do Oriente Médio, e o coronavírus endêmico, ele pode persistir em superfícies como metal, vidro ou plástico até 9 dias. Possivelmente esse novo coronavírus tem o mesmo tempo de sobrevivência. E a desinfecção da superfície com hipoclorito, álcool 70, reduz a infectividade desses coronavírus em superfície em 1 minuto de tempo de exposição. Desses coronavírus testados. O efeito desse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, deve ser o mesmo. Outras perguntas sem resposta em relação à Covid-19. Qual o reservatório, se foi realmente o pangolim? Como o vírus passou do animal para o homem? Quais as formas de transmissão? Será que é só por gotículas? Será que existe um impacto das infecções subclínicas ou casos oligossintomáticos? O vírus pode persistir no ambiente? Por quanto tempo? Quanto tempo dura a eliminação viral? Há estudos mostrando que na criança a eliminação viral nas fezes ela perdura por mais tempo. Existe a aerosolização? Muito provavelmente sim. Existem vírus nas fezes. Então, algumas perguntas já têm algumas respostas, né? Isso vai acontecendo com o tempo. Existem dados sobre eliminação e carga viral em secreção respiratória, fezes, urina, como dados na SARS. Qual o melhor momento para a realização da pesquisa do RNA? Né? Qual o melhor momento de coleta do exame, como por exemplo acontece na dengue, que a gente colhe o PCR até no máximo o 5º dia, o NS1 até o 3º dia, o ideal, a sorologia é posterior, então isso ainda a gente não tem total resposta. Como se comporta o quadro clínico em crianças gestantes, se caso a gente, no Brasil, apresente uma incidência maior em crianças gestantes, né? Porque pode haver uma diferença entre uma população e outra e ter uma incidência maior em um outro grupo que não teve em outra parte do mundo. Esses pacientes adquirem imunidade, né, após a doença. A gente espera que sim, torce para que seja. Qual a melhor forma de evitar essa transmissão? Será que é a máscara N95, máscara cirúrgica normal, né? No início, a Organização Mundial de Saúde colocou máscara cirúrgica, mas no nosso hospital e nos hospitais que eu presto assessoria, eu indico para atendimento próximo ao paciente, quando vai atender mesmo o paciente, usar a máscara N95. Quando você passa de mais de 1 metro de distância, aí você não precisa utilizar a máscara N95. Em quanto tempo teremos o tratamento efetivo, vacina, quais os pacientes estão em maior risco de desenvolver formas graves? Isso tudo depende
dessa pandemia passar, espero que passe rápido, de forma mais suave possível, mas que a gente colete dados para que a gente tenha um maior conhecimento. E muito importante para finalizar, sempre promover os bons hábitos, né? Que é higienizar as mãos sempre, com muita frequência, seguir os 5 momentos da higienização das mãos, seguir a precaução padrão, que é sempre a mais importante. A precaução padrão, basicamente, é usar adequadamente os EPIs, higienizar as mãos, sempre usar os EPIs quando vai entrar em contato com secreção do paciente, evitar o contato das mãos com os olhos, boca e nariz, né? Mais uma vez, usar os EPIs, seguir os 5 momentos e manter bons hábitos educacionais de saúde. E hoje, seguir as orientações que o Ministério, o Secretaria Estadual de Saúde passa, que é a da contenção domiciliar. Bom, era isso. Obrigado a todos. Espero que todos aproveitem. As informações vão chegando. Pode ser que essa aula daqui a poucos dias já fique ultrapassada, mas era isso que eu tinha a passar para vocês. Boa noite e muito obrigado.